Esse é um exercício para avaliar o quanto você consegue analisar um gráfico. Em uma certa cidade, a quantidade de assaltos vinha crescendo de modo alarmante e para que a população ficasse protegida, os governantes tomaram medidas para controlar essa modalidade de crime. As informações referem-se aos 2 anos antes do início das medidas e aos 3 anos posteriores a elas. Primeiro, antes das medidas, ou seja, nos 2 anos que estariam representados no gráfico, o número de assaltos crescia cada vez mais rapidamente. Se você observar o gráfico da alternativa A, esse crescimento é o crescimento de uma reta. Crescimento de uma reta é crescimento constante. Isso não representa crescer cada vez mais rápido. Então não podia ser esse. O mesmo aconteceu aqui na alternativa E. É uma reta. Isso é crescimento constante. Taxa de crescimento constante também não pode ser esse. Já as 3 que sobram, o crescimento é cada vez mais acentuado, mais acelerado. Tem uma curva como se fosse um crescimento exponencial. Então pode ser qualquer uma dessas pela primeira informação. Legal. Na segunda informação que ele fornece, no primeiro ano após as medidas, o primeiro ano após as medidas é entre os anos 2 e 3. Lembre-se que ele falou 2 anos antes das medidas e 3 depois. Então, do ano 2 ao ano 3 é o primeiro ano após as medidas. O número de assaltos se estabilizou. Se estabilizou aqui, porque ficou numa constante, se estabilizou aqui, porque também ficou numa constante. Nesse caso, no intervalo entre os anos 2 e 3, ou um ano após a tomada das medidas, o número teria diminuído. Não foi isso que ele disse para a gente. Então, esse estaria excluído pela segunda afirmação. Já no terceiro, eu tenho que no segundo e no terceiro ano após as medidas, o número de assaltos passou a diminuir, porém cada vez mais lentamente. Se você observar aqui, eles diminuem sempre na mesma proporção. Então isso aqui não está sendo mais rápido nem mais lento, é sempre com a mesma taxa de variação. Então não podia ser esse. Se você observar aqui, você tem uma exponencial decrescente, ela está decrescendo cada vez mais lentamente até virar uma constante ou tender a algum valor. Então a alternativa correta seria a alternativa B. Como eu disse, era simplesmente uma análise do quanto você entende de gráficos através das informações fornecidas por ele a respeito de cada um dos intervalos.